Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Os amados podem se assentar. Nesses dias que ainda permanece essa situação, nós queremos agradecer muito a Deus mais uma vez pela vida de todos os irmãos e irmãs que já estiveram aqui pela manhã, estão aqui à noite, novamente, servindo ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Também, amados, nós queremos, para introduzir a nossa meditação nessa noite, eu quero lembrar um pouco do que já foi dito. Mês de setembro, a nossa igreja completa 38 anos. Não é que ela existe aqui 38 anos, já são mais de 40 anos, mas como igreja, então são 38 anos. E a partir de domingo, eu quero até já dizer para você, nós vamos estar meditando no livro de Apocalipse. Principalmente ali onde a palavra de Deus escreve as 7 igrejas da Ásia. Você pode já, durante a semana, ler, né, para que você vai familiarizando com o texto, com a palavra de Deus, aprendendo, e Deus vai ministrar no seu coração. Mas eu quero, nesta noite, amados, hoje pela manhã nós estávamos meditando que não posso generalizar, mas eu posso dizer e declarar que quase todos nós passamos por uma experiência idêntica na nossa vida. E essa experiência idêntica que geralmente, talvez a maioria ou muito de nós passou, aquele desejo que de repente chega a uma altura da vida, o desejo de sair de casa, né? Eu lembro que ainda adolescente, de repente começou a haver em mim uma vontade de ir embora de casa, né? Eu sonhava com uma vida, experimentar uma vida diferente, e veio então essa vontade de sair de casa. Mas quando nós olhamos isso do ponto de vista espiritual, nós vamos entender que um dia também nós habitávamos numa casa, mas um dia nós fomos embora dessa casa. E nós vamos ver na palavra as consequências ainda hoje, que nós ainda estamos experimentando, porque um dia nós saímos de casa. Um dia nós saímos de casa. Hoje eu posso dizer, amados irmãos, algumas nações do mundo, como a América do Norte, Estados Unidos, a Inglaterra, elas foram edificadas sobre o firme fundamento da palavra do Senhor. Mas um dia essas nações também viraram as costas para o Senhor. E também não foi diferente a respeito da nossa realidade. E alguma luta até de ordem nacional, mundial, de nos levar cada dia mais para longe dessa casa. Uma tentativa de levar o homem cada vez mais longe de Deus. E tudo aquilo que lembra o nome de Deus ser expurgado da vida do ser humano. E quais são as consequências desse desejo, desse propósito, dessa intenção de viver longe de casa, de nos levar a viver longe de casa? Pensando nisso, então me veio, talvez, o texto na palavra de Deus que mais
pode nos ajudar a entender esse fenômeno, essa decisão de sair de casa. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler, como já disse a irmã também, na abertura do culto, não é para que você deixe a sua Bíblia em casa, amado. Não, não é essa a finalidade. Mas hoje nós temos também um privilégio muito grande. Temos várias versões, e aí quando a gente vai fazer a leitura em público, aí um tem uma versão, outro tem outra versão, e com isso dificulta um pouco a nossa leitura. Então, para nos padronizar na leitura, eu quero que você acompanhe aqui. Mas deixe também a sua Bíblia aberta, tá? Porque eu sei que é bom mantê-la aberta. Veja o que diz a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar ou de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a parede. Os irmãos percebem que o Salmo, ele não inicia e não termina de uma maneira muito bonita. Ele não termina de uma maneira positiva. Ele termina onde Israel está rogando praga sobre os seus inimigos. Onde Israel pede vingança sobre os seus inimigos. Então ele não termina de uma maneira muito maravilhosa. Mas eu quero, nessa noite, convidar você, que nos acompanha também pela internet, enquanto eu não volto para casa. Eu falei sobre sair de casa, amado, e agora estou falando sobre voltar para casa. Nós sabemos, amado, que um dia nós saímos de casa, e talvez como esse salmo, a nossa história não terminaria bem, mas graças a Deus, que em Cristo, um dia nós vamos voltar para casa. O salmo não termina muito bem. O final da história sou eu que escolho. Não é Deus que escolhe, Deus já escolheu. Ele escolheu nos amar. E como fruto do seu amor, Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Você teria coragem de dar o seu filho para morrer por alguém?
Você ousaria entregar o seu filho, tendo um único filho, para morrer por uma geração, por um grupo de pessoas composta por assassinos, pecadores, homens maus? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ainda quando nós éramos pecadores. Então, em Cristo, eu tenho certeza que um dia nós saímos de casa, mas um dia em Cristo nós vamos voltar para casa. O nosso reino não é aqui. Hoje pela manhã eu estava dizendo, amados irmãos, não é estranho que o mundo te ache estranho. Não é esquisito o mundo achar que você é uma pessoa esquisita. Porque você não é desse reino. Porque você não é dessa terra. Porque você pertence a um reino celestial. Se o mundo não te compreende, é porque o mundo é do mundo, e você não é do mundo, você é de Cristo. Você é do Senhor. Então o mundo não pode te compreender. O mundo não pode, muitas vezes, entender por que você é do jeito que você é, por que você faz aquilo que você faz, ou não faz aquilo que eles fazem, e eles lutam para que você, então, faça o que eles estão fazendo, para que assim você seja aceito, para que assim você seja amado. Mas em Cristo nós vamos voltar para casa. Eu disse, amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas pessoas, elas chegam a uma altura da vida com desejo de sair de casa. Não é só adolescente, não. Muitas mulheres, muitas vezes, elas pensam em abandonar seu casamento. O marido pensa em abandonar a sua família. Por que esse sentimento? Por que esse desejo? Por que esse propósito? Porque um dia, amados irmãos, a Bíblia nos fala que o homem, na pessoa de Adão, resolveu sair de casa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Gênesis 1, Gênesis capítulo 2, sempre ao término de uma obra que Deus criara, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que era bom. Deus cria os animais, a natureza, e a Bíblia declara que viu Deus que isso era bom. Mas há uma expressão muito mais ampla, mais profunda, de uma maravilha muito maior, porque a Bíblia diz que no dia que Deus criou a mim e a você, Deus olhou e disse, isso é muito bom, porque eu e você somos coroa da criação de Deus. Mas, justamente, amados irmãos, você há de concordar comigo que é justamente, muitas vezes, com aquilo ou com quem a gente mais ama, que você sofre também as maiores decepções. E o inimigo da nossa alma sabe muito bem. Não sabemos, amados irmãos, mas a Bíblia nos fala que Adão e Eva, na viração do dia, Deus vinha e encontrava com Adão e Eva. Adão e Eva gozavam da alegria de comunhão com Deus. Mas um dia essa comunhão foi quebrada. Um dia essa comunhão foi rompida. E nesses dias, amado, que nós estamos vivendo, muitas pessoas quebraram a sua comunhão com Deus. E para alguns está difícil de restabelecer essa comunhão como era anteriormente. Porque o inimigo da nossa alma
Ele é muito astuto e ele trabalha para nos separar de Deus. Porque quando o inimigo da nossa alma, ele consegue nos separar do amor de Deus, do cuidado de Deus, você fica vulnerável. Você fica vulnerável ao ataque do inimigo. Mas enquanto você está na presença do Senhor, enquanto você tem o Espírito Santo do Senhor morando em você, a Bíblia diz que o inimigo não te toca, porque você tem o Espírito Santo do Senhor. Ele não luta por você, contra você por lutar, porque ele sabe que você é morada, você é templo, você é morada do Espírito Santo do Senhor. E ele trabalha para que eu e você percamos a alegria da salvação. Não sei o que aconteceu no coração de Adão, não sei o que aconteceu no coração de Eva, mas um dia, amado, eles deixaram a casa, porque eles resolveram dar ouvido ao diabo e fizeram o que Deus mandou que eles não deveriam fazer. E aí a Bíblia diz então, certo dia Deus vai, na viração do dia, procurar Eva, procurar Adão, não achou mais Adão. E o diabo, amado, ele trabalha para que um dia o Senhor vai querer te visitar aqui na igreja ou no pequeno grupo e não vai te achar. Ele tem uma palavra para entregar para você, de ânimo, de encorajamento, de edificação, mas de repente você não está nem no pequeno grupo e nem na igreja. Deus procura Adão e Eva, eles decidiram deixar a presença do Senhor, deixar a casa. E aí a Bíblia diz que então começa um novo tempo na vida de Adão e Eva. Eles caem no pecado. E aí a Bíblia diz então que Deus pergunta para Adão: Adão, por que você pecou? Adão, então, agora, munido de um sentimento que antes não havia no coração de Adão, ele responde para Deus dessa maneira: a mulher que o Senhor me deu, me levou a pecar, então o Senhor e a mulher são responsáveis pela minha situação. Porque se não fosse o Senhor e a mulher que o Senhor me deu, a minha vida não estaria nessa situação. Então o culpado não sou eu. Essa tem sido, amado, um dos sentimentos que tem invadido o coração de muitas pessoas ainda hoje. Porque a sua vida está do jeito que está. Ah, meu marido, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu cachorro, meu papagaio. Alguém tem que assumir a culpa, desde que não seja você mesmo. Então, amado, Adão e Eva começam a nutrir um sentimento de vitimismo. Há uma ideologia no mundo que procura dizer: a pessoa virou bandido, a pessoa virou marginal, a pessoa assaltou, é culpa da sociedade. Oh, coitadinho, leva para morar na sua casa. Leva para morar na sua casa. Então, amado, esse vitimismo onde a pessoa não assume a responsabilidade, transfere a responsabilidade para alguém, desde que esse alguém não seja eu próprio. E aí a gente transfere para Deus, para a igreja, para o pai, para a mãe, para alguém tem que assumir a culpa, desde que não seja eu próprio.
Raramente, amado, você percebe alguém vivendo um problema, uma crise, uma dificuldade. Ela chega e admite, né? Ela admite e diz: olha, pastor, a minha vida está assim, eu sou o culpado. Não, raramente nós encontramos pessoas que fazem isso. Deus então procura Eva. Já que a culpada era Eva, Deus procura Eva. Eva também não assume a responsabilidade do ato que ela cometera contra o Senhor. Ela diz: a serpente me enganou. Em outras palavras, amado, se o Senhor não tivesse criado a serpente não ia me fazer mal. Eu também talvez estaria bem. Muitas pessoas dizem então até hoje que se Deus existe, porque existe mal sobre a terra. É a mesma desculpa de Eva. A serpente me causou mal. Então, se o mal existe, e se Deus é bom, por que tem fome? Por que tem guerra? Tem fome e tem guerra porque todos pecaram. Porque todos pecaram. E separados estamos da glória de Deus. Eva, Adão, não assumem. E aí, meus irmãos, amigos, lá em Gênesis capítulo 4, como diz o salmista no Salmo 42, ali a palavra do Senhor nos diz no verso de número 7, a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Por quê? A Bíblia diz então que o casal tem 2 filhos, Abel e Caim. Se a coisa estava ruim, de repente a coisa fica pior ainda. Um abismo atrai outro abismo. Caim, enciumado, com inveja do seu irmão, ele levanta e mata seu irmão. Essa é a história da humanidade sem Deus. Essa é a história da humanidade sem Cristo. Essa é a nossa história. Um dia o pecado nos tirou da casa do Pai. E nós começamos a viver, uns de uma maneira, outros de outra maneira, mas geralmente a maioria sofrendo, porque está longe da casa do Senhor, está longe da presença de Deus. Então a Bíblia nos fala que Caim, ele levanta, assassina o seu irmão. Veja bem, amado, o primeiro assassinato não aconteceu lá fora, na sociedade, aconteceu no lar de Adão e Eva. Quão dolorido deve ter sido o coração de Eva e Adão. Um irmão levanta contra o outro irmão dentro da sua própria casa, e dentro da casa de Adão e Eva acontece o primeiro assassinato. Aí esse homem chamado Caim, ele passa a viver como um homem assombrado pelo seu passado. Ele sai de casa, também agora sai da presença de Deus, sai da casa dos seus pais, e em uma determinada altura, ele expressa uma preocupação. O medo começa a fazer parte da história de Caim. Ele começa a viver como um homem assombrado pelo seu passado. Quantas pessoas hoje ainda vivem assombradas pelo seu passado? Pelo que fez, pelo que deixou de fazer, pelo que decidiu ou deixou de decidir. Pessoas assombradas com o seu passado.
Caim passa a ser uma pessoa dessa maneira, viver assombrado com o seu passado. Ele tem medo de que seu passado seja descoberto. Ele vive com medo que um dia alguém vai achá-lo e vai vingar a morte de Abel. Ele passa a viver como um homem assombrado sobre a terra, por causa do seu pecado. Quantas pessoas vivem hoje assombradas, assustadas, medrosas, temerosas, de que alguém descubra o meu passado. E aí ela vive nessa crise, ela vive nessa dificuldade. Há um texto também na palavra de Deus, agora no Novo Testamento, que também nos ilustra muito bem, amados irmãos, a história que está registrada em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, a história do filho pródigo. Esse homem, diz a palavra do Senhor, no verso 15 de Lucas capítulo 15. Esse homem, esse para mim é uma parábola que ilustra a história de Adão e Eva e ilustra também a nossa história. Esse homem, esse moço, diz a palavra de Deus, que um determinado dia, ele, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Muitas vezes, um jovem, um adolescente, uma pessoa, por causa de trabalho, por causa de necessidade de estudar, ela é obrigada a sair de casa, né? Mas seja por trabalho, seja para estudar, ela não leva tudo. E quando ela sai e ela deixa alguma coisa, você sabe, né, irmão Lima? Ele vai voltar. Por que que vai voltar? Porque deixou aqui, parte das suas coisas está aqui. Então ele vai voltar. Quando aquele homem, quando aquele moço, a Bíblia diz que ele ajuntou tudo o que ele tinha. Ele estava declarando: eu rompo com o meu passado. Eu não volto mais para este lugar. Ele estava rompendo com o seu passado. Ele estava rompendo com a sua família. Por isso a Bíblia diz que ele ajuntou tudo. Não vou deixar nada. Não vou deixar nada para trás para que mais tarde não seja necessário voltar. Mas muitas vezes, meu amado irmão, você que nos ouve nessa noite, muitas vezes, amado, para que a nossa vida aconteça, aquela mudança que Deus deseja que aconteça, você precisa, muitas vezes, voltar ao teu passado. Por isso a palavra do Senhor diz: lembra-te da onde caíste. Porque quando ele caiu e ele precisava voltar para casa, e aí a Bíblia continua a nos dizer que ele partiu para uma terra distante. Com essa decisão desse moço, partir para uma terra distante, ele estava dizendo: não quero ligação, não quero lembrar, eu quero ir para um lugar onde ninguém me conheça. Já passou isso pelo seu coração? Uma hora de sair, sumir, desaparecer, ir para um lugar onde ninguém te conheça? Eu não vou aqui repetir a história, né, mas isso aconteceu na minha vida. Não foi uma vez só. Aquele moço, então a Bíblia diz que ele ajunta tudo, parte para uma terra distante, e lá então a Bíblia diz que ele dissipa todos os seus bens, porque ele começa a viver de maneira dissoluta, desregrada. Sabe por que o homem
foge da presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos medo de pecar. Nós temos medo de pecar. O temor a Deus nos lembra da onde nós saímos e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas quando à medida que eu me distancio de Deus, eu vou esquecendo os princípios que eu não deveria esquecer. É o medo, é o temor ao Senhor, que muitas vezes nos dá vontade de pecar, mas aí a gente pensa, no nome de crente, a gente pensa na família, a gente pensa no filho, aí a gente fala, por amor a Deus, eu não vou pecar. Por amor ao meu marido, eu não vou pecar. Por amor à minha esposa, eu não vou pecar. Por amor à minha família, eu não vou pecar. Mas quando o homem sai da presença de Deus, isso Satanás tem lutado, amado, para nos levar, cada dia nos levar para mais longe de Deus, para mais longe da presença do Senhor, para fazer nós esquecermos tudo que lembra a Deus, porque Ele sabe, quanto mais distante de Deus, mais vulneráveis nós somos ao pecado, a cair na artimanha do inimigo. Mas quando eu leio a palavra, quando eu recebo a palavra, seja no pequeno grupo, na igreja, nós somos lembrados. A palavra do Senhor nos lembra. Quando nós louvamos o Senhor aqui com os nossos irmãos, você me alimenta e eu alimento você, a gente se alimenta reciprocamente. Mas à medida que você é distraído, é levado cada dia mais longe de Deus, você é como uma brasa que vai apagando. Veja bem, amado, a brasa, ela se mantém viva quando está no braseiro. E a igreja, esse lugar, é o braseiro que te lembra e não deixa a sua brasa apagar. Mas se você viver como uma brasa isolada, você vai virar carvão, vai virar cinza. E quem sabe nem o Espírito Santo do Senhor vai conseguir acender novamente a chama no seu coração. É assim que as coisas funcionam, meus amados. É assim que Deus nos fez. Esse moço, a Bíblia diz que ele ajunta tudo, vai morar numa terra bem distante, começa a viver de maneira sem regra, de maneira sem ordem, de maneira sem organização. Hoje, amado, nós temos uma desculpa satânica no meio do povo de Deus também, o povo chamado de desigrejado. Porque eu me tornei um desigrejado. Eu me tornei um desigrejado porque a igreja, porque o pastor, porque o culto, porque alguém. Então aquela velha desculpa de Adão, onde eu não assumo responsabilidade pela minha própria vida espiritual. Alguém sempre tem que cuidar de mim, porque eu sou um eterno bebê. Alguém tem que sempre trocar meus panos, colocar uma mamá na boca, porque não consegue alimentar a si mesmo. E aí, se acontecer algum problema, a gente acha um culpado para assumir a nossa culpa. Mas a maior de todas as culpas que nós carregávamos, Cristo já assumiu por nós na cruz do Calvário. A maior de todas as culpas, amado. E a Bíblia diz então, que esse moço começa a viver dessa maneira. Voltando aqui
ao texto do Salmo de número 137, Israel estava vivendo longe de Deus, longe da casa do Senhor, mas eles só perceberam, amado, o estrago que isso gerou na vida deles, quando eles estavam escravizados debaixo da mão do inimigo. Muitas pessoas, amado, não agradecem a Deus pela sua igreja, não agradecem a Deus pela igreja que Deus nos deu, pelos irmãos que faz parte da nossa vida, e muitas vezes só dá valor depois que perde. Como a gente faz com pai, com mãe, com alguém da nossa família, né? Só dá valor depois que morre. Aí quando morre, papai era muito bom, quando morre, mamãe era um amor, mas misericórdia em pessoa, seria bom a gente dar uma olhada, né? Ver se a consideração era a mesma. Então, amado, a Bíblia diz que Israel estava lá, vivendo longe da presença de Deus, e lá longe da presença de Deus, longe no exílio, vivendo como escravo, a vida deles era chorar. Acabou o ânimo, acabou a alegria, não tinha mais ânimo. Aí a Bíblia diz que eles assentavam para chorar. Eles ficavam lá chorando, desanimados, sem esperança, sem expectativa, coração ressentido, né? Porque queria a vingança de Deus sobre os seus inimigos. Mas mesmo Israel, seja longe ou perto da presença de Deus. Eu leio no Salmo de número 124, verso 1, 2 e 3. Israel, ele reconhece. Israel já havia enfrentado vários inimigos no passado. E eles declaram, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos que nós enfrentamos nos teriam engolidos vivos. Bendito seja o Senhor, que não nos deixou na mão dos nossos inimigos, que nos salvou, que nos livrou e quebrou o laço do inimigo, e nós estamos livres. Eles podiam lembrar. Amado, quem tem experiência com Deus, é impossível esquecer Deus. Estava lembrando pela manhã a luta que nós tivemos com um dos nossos parentes, e vivia de uma maneira aparentemente muito bem, mas quando a gente falava de Deus para ela, quase sempre ela se emocionava e até chorava, porque ela sabia, mesmo vivendo no pecado, mas ela sabia do que Deus já havia feito por ela no passado, e era impossível esquecer, era impossível ser ingrato. Quantas vezes Deus me livrou, quantas vezes Deus me socorreu. Eu estava lembrando essa semana, convidado para ministrar num culto fúnebre, estava lembrando lá do Salmo 23, mais uma vez, quando o salmista diz que ele andou pelo vale da sombra da morte. Eu posso, amado, olhar para o meu passado, e à medida que nós nos envelhecemos, nós podemos lembrar quantas vezes eu já estive no vale da sombra da morte. Amigos meus já foram, tios, primos já foram, mas eu estou aqui, vivo. Deus me preservou. E assim você também pode olhar, nesses dias de pandemia, quantos Deus levou, amigos, parentes, allegados seus, mas você está aqui. Você está aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Deus tem um propósito ainda para realizar em você e através de você. E o dia que Deus não tiver mais propósito para a sua vida, Ele vai te recolher. Mas se Deus não te recolheu, é porque Ele ainda tem um propósito na sua vida
para você e através de você. Creia nisso. Israel estava desanimado, mas Israel podia lembrar do livramento do Senhor. A Bíblia nos diz, amado, que um dia, como já falei, nós saímos de casa, como também já declaramos, que um dia nós vamos retornar para casa. Jeremias capítulo 24, verso de número 6, Jeremias capítulo 25, verso 11 e o verso 12. Nesses textos, o Senhor tem uma promessa para Israel, dizendo para Israel, que eles serviriam ao rei da Babilônia por 70 anos. Quando chegasse o fim dos 70 anos, então o Senhor os visitaria e os faria voltar para a sua terra. Um dia, meu amado irmão, essa opressão, essa tristeza, essa angústia, ela tem data para acabar. E a data é quando o Senhor vier para buscar a sua igreja. Tem data para acabar. Tem data para tudo chegar ao fim. Jesus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, João capítulo 14, verso de 1 a 3, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também. Um dia nós vamos voltar para casa. Não sei quando, mas um dia nós vamos voltar para casa. Você não é desse mundo, amado. Você não é desse mundo, minha amada. Deus tem preparado um lar celestial para você. Um dia tudo vai chegar ao fim. Tudo vai chegar ao fim um dia. E Jesus disse, eu virei. Um dia nós vamos voltar para casa. O pecado nos levou para longe de casa. Mas a Bíblia nos assegura que um dia nós vamos voltar para casa. Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Ele já venceu. O pior problema, o maior dos nossos problemas, Jesus já venceu na cruz. Há muitos problemas que eu consigo resolver, mas há problemas que só o Senhor pode resolver. E esse problema de nos fazer voltar para casa, Ele já resolveu. Então quem decide o destino da sua alma é você. Não é ninguém mais. Está na sua mão o destino da sua alma. Não está na mão do seu pai, não está na mão do seu marido, não está na mão da sua esposa, está na sua mão. Você é responsável pela sua própria vida. Você é responsável pela sua própria vida. Porque você vai prestar conta dela a Deus, no dia do juízo. E Deus vai perguntar, o que você fez dos 70 anos de vida que eu te dei? Você vai ter que declarar para o Senhor. Seu pai não vai declarar por você. Sua mãe não vai carregar você na barra da saia para o céu. Ninguém vai na barra de saia de ninguém. Enquanto não volto para casa, o que eu devo fazer? O que eu estou fazendo? Salmo de número 137 diz que Israel estava desanimado, sem ânimo, sem força.
só reclamando, só chorando. Mas o que eu vou fazer? Ou o que estou fazendo enquanto eu não volto para casa? Eu quero aqui olhar com você alguns destaques. Enquanto não volto para casa. Jesus falou em Lucas capítulo 12, verso 35 ao verso de número 38, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Quer ele venha na segunda ou na terceira vigília, bem-aventurados serão aqueles, se assim os achar. Interessante, a Bíblia diz que o corpo cingido e a lâmpada acesa. Corpo cingido. Quando você está bem à vontade, quem sabe até se preparando para dormir, você coloca uma roupa, né, própria para dormir, mas você não vai receber uma visita com aquela roupa de dormir, né? E se você faz isso, né, você não tem muito juízo, né? Você não tem muito juízo, né? Mas geralmente quem tem juízo não faz isso. Ela vai cingir o seu corpo, ela vai colocar uma roupa adequada. Jesus já colocou a roupa em nós, lavada pelo seu sangue. Ele já nos vestiu para o dia das núpcias. Nós já fomos vestidos. E por isso a Bíblia diz: guarde, permaneça cingido. Cuide disso que você recebeu do Senhor. A Bíblia também fala de lâmpada acesa. Lâmpada acesa, amado, na linguagem bíblica, significa uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu cultuo com meus irmãos, quando eu cultuo ao Senhor no pequeno grupo, Deus está enchendo a nossa lâmpada. Mas à medida que você vai se distanciando, a lâmpada, o azeite vai apagando, azeite vai diminuindo, e um dia a lâmpada pode apagar, porque não tem mais azeite. Quando eu venho para a igreja, quando eu adoro ao Senhor, Deus está enchendo a minha lâmpada. Enchendo a minha lâmpada. Me preparando, porque um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. E eu quero subir. Você quer subir? Ou você quer ficar? Não queira ficar, viu, amado? Mas muitos vão ficar. Agora, subir ou ficar depende de você. Depende de cada um de nós. A Bíblia diz então que, voltando ao Salmo de número 137, Israel estava cansado, desanimado, e assim eles choravam, assentaram e não queria mais levantar. Chorava, pendurou a harpa. Interessante, amado, essas expressões. Assentados. Você já viu quando alguém fica deprimido? Ele quer ficar só deitado, sentado. Não tem ânimo para nada. Israel estava depressivo. Interessante que quando Jesus, ele falou, não se turbe o vosso coração. Eu acho interessante uma observação que alguém fez dessa palavra. Não se turbe, a palavra turbe significa aflição, medo, que pode levar ao desânimo ou ao desespero. Um coração turbado, um coração triste, leva a pessoa ao medo, ao desânimo, à falta de esperança, à falta de fé, à falta de desejo de lutar, de levantar, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, ela não permanece prostrada.
porque Deus vai me sustentar de pé. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, porque Ele sabe, o homem, por causa desse coração triste e abatido, desanimado, ele passa a viver uma vida de medo, de desânimo ou de desespero. Agora me fala hoje, se essas coisas não são bem comuns na nossa história atual. Alguns estão deprimidos, desanimados, e de repente alguém, num ato de falta de fé, de desespero, de angústia, ela é capaz do desespero de tirar a sua própria vida. Você viu esses dias atrás quantas pessoas suicidaram em Ponte Lacerda? A Bíblia está dizendo, um coração triste, desanimado, abatido, ou ela é levada ao desespero ou ao desânimo. Desânimo leva à depressão, desespero leva a pessoa talvez a um ato de tirar a sua própria vida, ou tirar a vida de alguém. No desespero, quantas pessoas fazem? E muitas vezes não tem chance de arrepender, não tem chance de voltar atrás. Israel estava lá desanimado, sem vontade. Outra coisa que eu vejo na palavra de Deus, Israel estava sendo zombado, escarnecido, humilhado. Verso 3 e o verso 4. Aqueles que nos levaram cativos pediam que nós cantássemos. É verdade, meu amado irmão, que muitas vezes, por causa da realidade que nós estamos vivendo, das lutas que nós atravessamos, a gente não tem vontade de cantar. Alguém fala, canta aí um louvor. Não quero. Eles estavam vivendo assim. Israel estava vivendo sem a alegria da salvação, não tinha mais alegria de louvar ao Senhor, a harpa estava dependurada, não tinha mais vontade, não tinha mais prazer. Talvez aquele detalhe que nos fala a palavra do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amado, não se assuste em nome de Jesus. Mas muitas coisas que o mundo está dizendo que é para você fazer assim, porque se preocupa com você, não é verdade. E eu sou responsável para declarar isso para você diante do Deus que nós servimos. Não é verdade. Agora, eu fiquei sabendo essa semana que o prefeito de Rondonópolis baixou um novo decreto, proibindo as pessoas de entrarem em igreja, em lugar público, sem a carteirinha de vacinação de coronavírus em dia. São coisas assim, amados. E as pessoas acham que é para o meu bem. Que é para o meu bem. Israel foi levado para longe de Deus. E agora eles estavam vivendo num período de zombaria, de humilhação. Estava vivendo num período onde eles eram escarnecidos, aqueles que nos levaram, zombavam. Lucas capítulo 23, verso de número 33. Os inimigos crucificaram Jesus, e aqueles mesmo que crucificaram Jesus, zombavam e escarneciam dele, dizendo, não é o Filho de Deus, porque a sua vida está assim. Não é o Filho de Deus, porque você está crucificado. Não é o Filho de Deus, porque você não desce da cruz. Juízes capítulo 16, verso de número 25.
Os mesmos inimigos que prenderam, que humilharam Sansão, mandou então em Juízes 16, verso de número 25, dizendo: tragam-nos Sansão para nos divertir. Tragam-nos Sansão para nos divertir. O mundo se diverte da gente porque a gente é crente. Eles zombam da gente. Se uma menina dessas nossas aí, com 18, 19 anos, falar que nunca transou, porque quer guardar o seu corpo para o dia do seu casamento, ela é zombada, ela não é respeitada. Se um moço dizer com 20 anos que ainda não teve relação sexual, ele é zombado. Nunca bebeu uma pinguinha? O que é? É mariquinha? Não é homem, não? Para ser homem tem que beber. Zombaria. Não respeitam a nossa fé. Não respeitam a nossos valores e princípios. E, lamentavelmente, até com aval de autoridades constituídas, corrompidas pelo pecado. Essa é a realidade que nós vivemos. Pastor da Batista de Getsemane de Belo Horizonte, há poucos dias atrás, ele teve que comparecer no Ministério Público, porque ele estava ele estava combatendo ideologia de gênero, e ele pregou contra a ideologia de gênero. Alguém ouviu a pregação dele, denunciou o pastor teve que ir no Ministério Público. Recentemente, a nossa irmã Ana Paula Valadão pregava também para os jovens da sua igreja que homossexualismo é pecado. Ela estava respondendo processo na justiça, porque estava pregando e defendendo princípios da palavra do Senhor. O mundo quer nos levar para longe de Deus. Nem sempre que eles falam que é para o nosso bem, é para o nosso bem. Porque no fundo, amado, essa estrutura é demoníaca. Essa estrutura é demoníaca, é dominada por Satanás e seus demônios. E eles querem nos levar para longe de Deus. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, amado. Renovo, outra coisa que Israel fez e que nós devemos ter cuidado. Verso 5 e o verso 6 de Salmo de número 137. Eles deixaram para renovar o seu propósito tardiamente, tarde demais. Quando eles estavam lá, exilados na Babilônia, a Bíblia diz então, depois de estarem então desanimados, penduraram a harpa, pendurar a harpa não tem mais valor, não tem mais sentido, não tem mais significado. Pendurou a harpa, não serve mais, é coisa do passado. E hoje, amado, eles querem dizer para mim e para você, a Bíblia é coisa do passado. É coisa do passado. Satanás muda de estratégia de tempo em tempo, mas a tentativa dele sempre foi de nos afastar da presença de Deus e de tudo que nos lembra a Deus. Alguns anos atrás, decretaram na nossa nação de que o Estado é laico. Tiraram todo o ensino religioso das escolas. E hoje pode falar de ideologia de gênero, pode falar de lesbianismo, pode falar de ideologia de gênero, mas não pode falar do nome de Jesus. Por quê, amado? Antigamente você ia na repartição pública, muitas delas tinham pelo menos um crucifixo de Jesus na parede. Muitos lugares foi tirado. Por que são tirados? Porque há uma estratégia de Satanás, armada para nos distanciar de Deus, distanciar da palavra do Senhor.
para nos fazer viver como filho pródigo, de maneira dissoluta, sem princípio. Hoje tem essa moda do desigrejado. Eu fui decepcionado por igreja, por pastor, então eu sou do desigrejado. Desigrejado, no fundo, é um orgulho, é uma arrogância, é uma soberba, dizendo, eu dou conta de cuidar da minha própria vida espiritual. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmão, e agora eu sou desigrejado. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas do meu jeito não tem pastor para mandar em mim, não tem igreja para me controlar, porque eu sei cuidar de mim mesmo. É arrogância, soberba, orgulho. Deus deixou a igreja, enquanto o mundo for o mundo, eu preciso da igreja e você também precisa dela. E muitos de nós estamos recebendo como consequência de criar os nossos filhos longe de Deus. E hoje queremos trazer os nossos filhos para a presença de Deus e não sabemos o que fazer para trazê-los de volta à presença de Deus. Porque Israel também quis renovar o propósito com Deus, mas já era tarde demais. Veja bem, amado, o que eles disseram aqui no Salmo 37, se eu esquecer de Jerusalém. Mas, amado, enquanto estavam em Jerusalém, eles desprezaram Jerusalém. Eles declaram agora o amor a Sião, mas enquanto estavam em Sião, trataram Sião de maneira banal, não valorizaram. E agora, longe de Sião, longe de Jerusalém, declara, se eu me esquecer de Jerusalém, se eu me esquecer de Sião, nós estamos perdendo a nossa liberdade de servir ao Senhor. E quem sabe um dia, quando alguém querer a liberdade para servir ao Senhor, será tarde demais. Ou a gente acorda agora, ou daqui a um pouco não tem mais jeito. E aí a Bíblia diz então que Israel resolve fazer um renovo, só que era tarde demais. Por isso a palavra do Senhor exorta a mim e a você, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque ao Senhor enquanto está perto. No dia do dilúvio, a Bíblia diz que Adão, que Noé, não podia abrir a arca, a porta fechou. Um dia a porta da salvação vai fechar. Um dia Deus vai dar um basta. E eu não terei mais chance, não terei mais oportunidade. Israel estava lá renovando o seu propósito, só que é tarde demais. Hoje é o dia, não é amanhã, não é semana que vem, é hoje, é o dia de renovar o seu pacto, a sua aliança com o Senhor. Aí Israel diz, né? Se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão direita fique atrofiada, ressecada, e que a minha língua se apegue ao céu da boca. Mão direita, usada para guerrear e também tocar a harpa. A mão direita ressecada não podia guerrear e não podia tocar o instrumento de louvar ao Senhor. Muitas vezes, amado, Deus te deu um instrumento, Deus te deu um dom, Deus te deu um ministério. Aí o tempo passa, você perde a oportunidade. Não perca a oportunidade. Eu me alegro muito o coração de ver esses jovens e esses adolescentes aqui servindo ao Senhor. Não sabe cantar, não sabe tocar, vai dançar, não sabe dançar, né? Vai cantar, vai ficar na recepção, vai ficar lá no ministério de mídia, vai ajudar a cuidar de criança. Deus tem um ministério para todos nós que aqui estamos. Você não é inútil, sem sentido. Deus tem um trabalho para você. E eles agora estavam querendo renovar, mas era tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje o Senhor quer te salvar. Quantas vezes os nossos irmãos mais velhos já cantaram isso aqui na igreja. Mas eles estavam agora renovando, só que era tarde demais. E a última palavra, que a palavra do Senhor nos traz, amado. Nesse Salmo de número 137, que um dia o destruidor será destruído. Um dia
o destruidor será destruído. Verso de número 7 ao verso de número 9. No Velho Testamento, pelo menos 21 vezes aparece a palavra dia do Senhor. E quando Israel está falando aqui, do castigo sobre Edom, do castigo sobre Babilônia, eles estavam lembrando do dia do Senhor, o dia que o Senhor visitaria Israel para levá-los de volta a Jerusalém. Então eles sabiam que aqueles que os oprimiam, um dia não ia oprimir mais. E um dia, meu amado, tudo aquilo que te oprime hoje, um dia não vai te oprimir mais. Porque o destruidor será destruído para todo sempre. O destruidor será destruído para sempre. Veja agora, para terminar, abra a sua Bíblia, o irmão vai colocar aí para nós, e você pode acompanhar junto. 1 Coríntios 15, verso 54 ao verso de número 57. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 54 ao verso 57. Amém? Os irmãos estão lá preparando aqui. Veja o que diz a palavra do Senhor. Paulo está falando sobre as últimas coisas. E Paulo usa esta palavra, e quando? Quando não sei. Mas o quando que fala a palavra, um dia virá. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, um dia o destruidor será destruído. E quando este corpo mortal for revestido de imortalidade, se cumprirá a palavra do Senhor. E nós vamos perguntar, onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não reinará mais. A morte não terá mais domínio sobre nós, porque o destruidor será destruído. E por isso Paulo diz, graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois do Salmo 137, foi escrito o Salmo que vem antes, que é o Salmo de número 126, verso 1 ao verso de número 3. Esse Salmo, ele foi composto depois do Salmo 137. Eles estavam lembrando que um dia eles foram cativos em Jerusalém, na Babilônia, mas agora já estavam novamente em Jerusalém. E eles podiam agora cantar ao Senhor este canto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. A Deus toda a honra, a Deus todo louvor, a Deus toda a glória, porque Jesus já esmagou debaixo dos seus pés a cabeça da serpente. E ela não tem mais domínio sobre nós.
Porque nós não somos desse reino. Nós somos do reino que Jesus foi para nos preparar. Por isso o mundo não te entende. Por isso o mundo não te aceita. Por isso o mundo acha você um ET. É porque você não é desse mundo, né? Você é esquisito. Graças a Deus que eu sou esquisito, porque eu não sou desse mundo. Eles não vão me compreender. Você vai falar do amor de Deus, eles vão zombar de você. Você vai falar que você teve uma experiência de Deus, vai dizer, está fanático, está louco, está lunático, está atrapalhado da cabeça. Esse crente está, né? Esse crente não está normal da cabeça. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Assim, amado, o mundo zomba, não entende. Mas graças a Deus, amado, que nós temos a certeza de que o destruidor já foi destruído. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Israel foi cativo por 70 anos, mas um dia eles retornaram. E assim como Israel retornou, um dia também nós vamos retornar para a casa do Pai. E de lá nunca vamos sair mais. E lá nós vamos poder rever os nossos pais. Lá nós vamos poder ver Abraão, Isaque e Jacó. E cantar para todo sempre. Aquele que venceu é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor possa completar no seu coração essa palavra, em nome de Jesus.